No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre cultura acessível a toda a população. bomparatodos@tvt.org.br. Você já ouviu alguma banda do Acre? Conhece grupos musicais de Londrina? Eles existem e estão no mercado, graças ao trabalho do Circuito Fora do Eixo. A produtora cultural Carla Martins está aqui conosco no nosso programa para contar como é esse trabalho de descobrir novos artistas. Olá, Carla, muito obrigada pela sua presença. Olá, um prazer estar aqui com você. Carla, o Circuito Fora do Eixo, ele cresceu. Eu gostaria de saber o que é, qual é o trabalho do circuito e aonde ele atua. O Circuito Fora do Eixo, na verdade, é um movimento criado por produtores culturais, em especial no momento da sua criação, da área de música, que se reuniram para fazer circular seus produtos culturais, especialmente produtos musicais. O que tinham em comum esses produtores eram produtores do Acre, de Londrina, de Cuiabá e de Uberlândia, que tinham festivais de músicas e bandas que gostariam de circular. A partir daí se formou um movimento muito alimentado por um forte trabalho de uma rede digital, muito. A internet é a nossa maior ferramenta e começou a agregar parceiros do país inteiro. Hoje o circuito é um movimento que agrega 72 coletivos de cultura pelo país inteiro, estando presente em todas as regiões do Brasil. E como participar desse projeto, desse circuito? O circuito se elasteceu bastante, já não são só produtores de música, já não são só músicos, mas são artistas e produtores das várias áreas e blocos de cultura. Então, se aproximando, nesse momento nós estamos em um processo de ocupação aqui em São Paulo, num ponto de articulação nacional, numa casa, a Casa Fora do Eixo em São Paulo, que fica no bairro do Cambuci, fazendo essa articulação e essa interseção nacional. E Carla, como é feita a triagem desses novos artistas? É pelo Brasil inteiro? Como funciona? A ideia é que esses artistas estejam vinculados ou partam dos seus trabalhos com os coletivos de cultura onde eles estão ligados, ou seja, desses movimentos culturais. Já não cabe mais hoje, dentro da ideia de cultura, o artista pelo artista, mas um artista que também está dentro desse movimento super rápido, super vivo, que é o processo cultural como um todo. Cooperativas culturais, elas têm maior chance? Sem sombra de dúvida, quando você se agrega para fazer algo coletivamente, você tem mais força. Não só porque tem mais gente junto, como você agrega outros valores. Você vai criando outros formatos que permitem que quem está mais associado, criando as cooperativas, possa se mover melhor. O Circuito Fora do Eixo, sem sombra de dúvida, se não tivesse tido em um determinado momento a necessidade de se aproximar dessas pessoas que fazem esses trabalhos, ele provavelmente não existiria. Carla, nós fomos às ruas e a população tem muitas dúvidas para tirar com você. Vamos ver a primeira pergunta. Vamos lá. Como tornar a cultura mais acessível a todos, independente da classe social? Eu acho que desconstruir essa ideia de que cultura é produzida por artista. Não. Cultura somos nós todos, do todo, da hora que a gente nasce, que a mãe bota uma fitinha vermelha no braço para não pegar um mal olhado, até o que a gente come, o que a gente fala, como a gente... Se a gente entende isso se elastece muito. Agora, as atividades artísticas, que é normalmente o que as pessoas perguntam quando fazem esse tipo de pergunta, aí eu acho que uma boa dica é o que foi falado no bloco anterior, pelo Catraca Livre, pelas atividades culturais que acontecem, que às vezes a gente acha que elas estão fechadas, quando muitas vezes elas estão abertas e presentes em vários espaços. Carla, como fazer para participar do Circuito Fora do Eixo? Se agregar a um grupo que produza algo semelhante a você. E a partir daí fazer um contato com a gente, que é um contato por internet. Hoje, aqui em São Paulo, você pode fazer um e-mail para o casa@foradoeixo.org.br, que você vai receber respostas aqui em São Paulo, movimentos que tem em alguns bairros da cidade, alguns coletivos de cultura que tem aqui em São Paulo, na capital, e nos outros municípios do estado. Nossa próxima pergunta é do Glauco, vamos ver. Qual a intenção de promover artistas desconhecidos no mercado? Primeiro, imaginar que não existe um espaço só para os artistas conhecidos. Imaginar que quem produz arte precisa ter um espaço de divulgação, um espaço de apresentação. Se não, por si só, imagina você fazer um produto artístico que você não compartilha, praticamente cercear ou não entender o que a arte pode permitir. E aí, na verdade, a ideia da diversidade. O quão rico é alguém de São Paulo conhecer uma banda, um sotaque do norte, do Acre, ou uma banda do Amapá, ou uma banda lá do sul do Brasil. É essa ideia de diversidade que é o nosso país tão grande. Então, desse ponto de vista, da gente se conhecer também. Vamos ver mais uma pergunta.
O governo deveria apoiar mais os grupos culturais que estão começando agora? Sem dúvida nenhuma, o maior aporte que se pode ter hoje de financiamento dos processos culturais são os governos. Então, óbvio que essa resposta sempre será sim. Né? Quanto mais a gente calca o processo, entender que cultura e educação caminham extremamente juntos, então são processos vivos que se interagem o tempo inteiro, sem sombra de dúvida, o investimento em cultura que deveria acontecer no país e em todos os estados e municípios deveria ser grande e deveria ser cada vez mais. Nossa próxima pergunta é do Bruno, vamos ver. Existe pouco investimento por parte do governo para a cultura? Essa pergunta complementa a pergunta anterior, né? Dentro dos orçamentos, em cada lugar do nosso país, é diferenciado os percentuais que se investem. Hoje, há um processo muito grande deflagrado nacionalmente no sentido da construção das ferramentas que permitem os governos apoiar. Tanto as ferramentas participativas, são os conselhos de cultura, os fóruns, tudo isso, como as ferramentas de gestão, da criação dos fundos, tudo isso. Então, na verdade, se esse processo, que já começou há um certo tempo, ele tem continuidade, sem sombra de dúvida, esse investimento será maior, deixará de ser pouco, o que realmente é em alguns lugares, para ser, se não o ideal, pelo menos o mais adequado. Carla, e como se sustenta o Circuito Fora do Eixo? O Circuito Fora do Eixo sustenta pelos projetos que o circuito desenvolve nacionalmente. Nós somos um grupo de produtores culturais que atuam nacionalmente em várias frentes, frentes de audiovisual, frentes de música, frentes de artes cênicas, frentes de comunicação, frentes de tecnologia social, que é o mais forte, que é um processo mesmo de sustentabilidade a partir de todos esses projetos. Nossa próxima pergunta é de uma pessoa que quer conhecer grupos novos, vamos ver. Eu gosto muito de teatro, dança e eu assisto muito o pessoal mais conhecido. Como que a gente faz para ver o pessoal que está começando agora? Os espaços que estão fora dos centros de experimentação, dos grupos que estão se apresentando e, claro, calcado também uma enorme agenda cultural que essa cidade tem, esse estado tem, onde você consegue pensar, através de estar acompanhando o movimento cultural, quem está começando. Provavelmente também dentro das escolas de formação a gente esteja encontrando os novos atores com seus novos espetáculos de conclusão de curso, em escolas de música, os novos músicos estejam concluindo, mas também dentro desse movimento, vamos dizer, menor, ou movimento de bairro, ou um movimento que acontece nos nichos de comunidades menores. Nossa próxima pergunta mistura tecnologia com esses novos artistas. Com tanto acesso à mídia, com a nova tecnologia avançada, né? Como os novos artistas deveriam se divulgar no mundo atual? Cada vez mais a indústria cultural, a indústria artística principalmente, ela se calca nas ferramentas digitais, onde você vai lá, você pode ver um vídeo, onde você pode conhecer uma música, onde você pode baixar uma música, baixar um vídeo. Enfim, hoje, provavelmente, a ferramenta digital é o maior espaço de divulgação dos novos artistas. E a nossa próxima pergunta é do Hugo. Ele quer ajudar os amigos que estão começando. Vamos ver. Eu tenho uns amigos, né, que tem uma banda e eu queria saber, né, como que eu poderia, né, ajudar eles, né, para eles serem, né, conhecidos, né. Nós temos a agência Fora do Eixo e você pode mandar um e-mail para casa@foradoeixo.org.br, se comunicar com a nossa agência para falar sobre esse novo trabalho que está acontecendo. E talvez o mais importante é como é que esse grupo de jovens músicos começa a espraiar o seu trabalho dentro da comunidade que ele vive, como é que ele começa a se apresentar, muitas vezes no espaço do bairro, depois num espaço um pouco maior, começar essa trajetória que é a trajetória de divulgação do seu trabalho. Carla, que conselho você daria para um jovem artista hoje em dia? Que ele compartilhe o seu trabalho. A maior possibilidade que um artista tem hoje é o compartilhamento do que ele faz. E aí é buscando fazer as muitas pontes com a diversidade cultural que o nosso país tem. Sem sombra de dúvida nenhuma. Um jovem artista que está começando e se agregando a quem já faz alguma coisa, a procurar quem busca um movimento semelhante ao seu e a entender que o trabalho do artista, em algum momento, ele não é do artista, ele passa a fazer parte desse coletivo, dessa comunidade que é o mundo. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nada, obrigada a vocês.
O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.